Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos essa noite, amém? Louvado seja Deus pela sua vida, que bom saber que você está aqui. Daqui eu consigo enxergar que tem algumas pessoas que nos visitam, talvez porque vieram aqui participar do culto conosco hoje. Você é muito bem-vindo, saiba que há lugar para você aqui. E outras pessoas eu sei que estão aqui por causa do casamento do Mateus e da Danissa, que daqui a pouquinho nós vamos celebrar, vai ser um tempo especial. Então que bom que você veio e está participando desde o início aqui do culto conosco. Eu tenho certeza que Deus já tem abençoado sua vida e continuará a abençoar. Meus queridos irmãos, eu tenho um recado de Deus para entregar ao coração dos irmãos essa noite. O nosso objetivo hoje é que o nosso culto seja um pouquinho reduzido, para que nós possamos participar com tranquilidade dos votos de Mateus e Anissa, mas eu quero compartilhar a última mensagem dessa série de pregações que tenho feito a essa igreja sobre os olhos como a lâmpada do corpo. Lembrem-se que Jesus falou: os nossos olhos são como uma lâmpada, ele ilumina o nosso corpo inteiro. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, ou todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, e densas trevas serão. Por isso nós precisamos tomar atenção sobre a forma como olhamos para a vida, e sobre a forma como observamos as coisas que acontecem ao nosso redor. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de colocar os seus olhos em coisas boas, pode ter certeza que a sua vida sofrerá por isso. Mas se você é alguém que decide olhar para aquilo que Deus diz para você olhar, você também pode ter certeza de que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Durante esse tempo eu preguei 7 mensagens, 7 pregações aqui, sobre diversos aspectos sobre os quais nós precisamos atentar para o nosso olhar. Então, se você está chegando aqui hoje, essa é a primeira das pregações dessa série que você assiste, eu quero convidá-lo a ir até o YouTube da Igreja Batista Aeroporto, porque lá estão todas essas pregações, e você assim vai poder sorver esse conhecimento para melhorar a forma como você encara a sua vida. Mas hoje, para terminar essa série, eu não poderia falar sobre outro assunto a não ser o olhar eterno, o olhar para a eternidade. É bem verdade que nós, enquanto seres humanos, podemos ter uma visão geral da vida em 2 aspectos. Nós podemos olhar para a vida apenas do ponto de vista humano, do ponto de vista temporal, do nosso ponto de vista existencial, e dizermos assim: a minha vida é o tempo que eu vou viver sobre a face da terra. Então eu preciso aproveitar bem este tempo. E algumas pessoas interpretam mal isso, porque entendem que aproveitar bem o seu tempo de vida sobre a face da terra é viver nababescamente, viver uma vida de pecado, uma vida longe do Senhor. E essas pessoas dizem assim: já que eu vou viver apenas 70, 80, com muita sorte 90 anos, então eu vou aproveitar ao máximo essa vida, vou dar ao meu coração o direito de fazer o que ele tem vontade, vou experimentar todas as coisas, vou viver loucamente. E normalmente as pessoas que tomam essa decisão nunca chegam nos 70, 80, 90. Elas partem antes, porque a vida é curta, dura e injusta, e o pecado cobra seu preço, e muitas delas acabam falecendo antes da velhice, porque se envolvem grandemente com o pecado. Esse tipo de gente só está preocupado em ter coisas, porque afinal das contas, a vida vai acabar, um dia eu vou morrer, então eu preciso ter coisas, usufruir delas agora. Essas pessoas não se importam tanto com as outras pessoas, porque elas pensam assim: o que importa é a minha felicidade, eu preciso ser feliz, e se para isso outras pessoas precisam ficar tristes, é um preço que eu estou disposto a pagar, porque a minha vida é curta e eu preciso vivê-la ao máximo. Esse é uma forma de olhar para a vida. Mas existe outra forma, a forma que Jesus convida a mim e a você para que nós olhemos para a vida, olhar a vida do ponto de vista eterno, entendermos que esta vida, da maneira como nós a conhecemos, é apenas a antessala, o preâmbulo, o prefácio, que a vida excede, transborda muito além da nossa existência humana, carnal e fadada às dificuldades dessa existência. Jesus Cristo nos deu essa promessa de que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida eterna.
vida em abundância, vida plena, vida cheia da presença dEle. O objetivo de Jesus não é que nós nos contentemos com as dificuldades dessa vida e com as coisas que podemos experimentar nessa existência, mas o objetivo de Jesus é que nós aproveitemos essa existência para semear sementes que nos acompanharão para toda a eternidade, porque quando o nosso corpo se desfizer e nós perecermos nessa vida, nós podemos ter uma eternidade na presença do nosso Deus. E a Bíblia é muito clara quando fala disso. Ela diz para nós que aqueles que nessa vida creem em Jesus Cristo, se comprometem com a sua mensagem, obedecem os seus mandamentos, já entraram na vida eterna e estão ansiosos, só aguardando a manifestação do Filho de Deus, para que eles então passem a eternidade na glória. Mas aqueles que vivem uma vida de pecado, sem dar por conta Deus na sua existência, sem levar em conta o que Deus nos pede, essas pessoas não viverão eternamente. Pelo contrário, a Bíblia diz, e eu fico muito triste com isso, não tenho alegria nenhuma de falar isso, que aqueles que não creem em Cristo entrarão em juízo, e esse juízo também é eterno. Por isso, essa noite eu quero desafiá-lo a não olhar para a vida apenas do ponto de vista humano, terreno, temporal, carnal, mas a olhar para essa vida como o início de uma grande e eterna vida que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21? Eu quero ler dos versos 1 a 8. Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 a 8. Deve ser a penúltima página da sua Bíblia, bem no finalzinho mesmo. Eu vou esperar todos acharem aí nas suas Bíblias, porque a leitura da Bíblia é a parte mais importante de tudo aquilo que eu vou falar. Diz assim a palavra de Deus: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém? Perceba que esse texto é uma visão que Deus dá a João apóstolo sobre como será a eternidade. E o contexto dessa passagem é muito importante para que nós entendamos a importância dela.
João estava vivendo uma época muito difícil para a igreja. A época quando um imperador chamado Domiciano governava sobre o mundo conhecido. Ele era o imperador romano da época. E este homem, Domiciano, era um homem muito perverso, que infligiu grandes perseguições sobre a igreja de Jesus Cristo. Lembrem que semana passada eu falei sobre o olhar perseverante e sobre o texto aos Hebreus e as dificuldades que aquelas igrejas estavam passando naquele tempo. E essas dificuldades só cresceram à medida em que o tempo foi passando. No ano 70 da nossa era, o templo de Jerusalém foi completamente derrubado por alguém que se tornou imperador também, mas à época era um general chamado Tito. E esse general então destruiu toda a estrutura da fé judaica. E a partir daquele momento, tanto os judeus quanto os cristãos, que até a época eram entendidos como uma seita dentro do judaísmo, começaram a ser duramente perseguidos. Jesus deu uma promessa a João, você lembra? Quando Pedro é convidado a ir pastorear a igreja de Cristo, Pedro está com João e Pedro se preocupa com ele. E diz, e este, o que será dele? Pergunta para Jesus. E Jesus diz, ixi, esse aí vai viver muito. E João, de fato, viveu muito. O ano em que esse texto foi escrito, provavelmente é depois de 95 depois de Cristo. Então, João já era um homem muito velho nesse tempo. E o que ele estava vivendo era algo terrível. Diz a tradição cristã que ele havia ido para Roma ser julgado por ser um cristão, e aquelas autoridades romanas tentaram jogar-lhe dentro de uma grande bacia onde fervia óleo. E por um milagre do Senhor, João caiu sobre aquela bacia de óleo, o óleo foi derramado sobre o seu corpo, mas ele não sofreu ferida nenhuma. Então as autoridades de Roma ficaram impressionadas com aquele milagre que havia acontecido na vida daquele homem, promessa de Jesus de que João seria um dos únicos que morreria de velhice. Então o imperador romano, junto com as autoridades romanas, enviaram João para uma prisão na ilha de Patmos. E agora, João, que escreve o livro de Apocalipse, está vivendo uma vida dramática. Se compare com ele e pense se não é algo difícil. Ele está velho, preso numa ilha isolada, e ele sabe que por todo o Império Romano as igrejas estão sendo perseguidas, igrejas estão sendo fechadas, cristãos estão sendo mortos, a situação é dificílima. Além de tudo isso, João tem na sua memória a figura de todos os demais apóstolos e líderes da igreja. Já tinham sido mortos por amor a Cristo. O apóstolo Paulo sendo decapitado em Roma, o apóstolo Pedro sendo crucificado também, os outros apóstolos sofrendo apedrejamento, mortes violentas, situações difíceis. E João agora está nessa situação, ele é o último que sobrou, está velho, preso e vendo tudo indo de mal a pior, um tempo de densas trevas. Então lá na ilha de Patmos, ele tem uma visão. E o livro de Apocalipse começa dizendo, quando eu vi, eu caí no chão como morto, porque a visão era maravilhosa. Ele teve uma visão de Jesus Cristo, que lhe contou como seria o fim dos tempos. O objetivo do livro de Apocalipse não é nos assustar, não é gerar medo, não é fazer com que nós fiquemos ali preocupados com o que pode acontecer nos fins dos tempos. Pelo contrário, o livro de Apocalipse é uma revelação, inclusive a palavra grega apocalipse significa isso, revelação, é uma revelação de Deus a João sobre o que aconteceria no fim dos tempos. E o objetivo de Jesus Cristo ao dar essa revelação a João não era outro senão fortalecê-lo e dizer, fique firme, provações estão acontecendo, tempos difíceis estão sendo vividos, mas a vitória é certa, a vitória é nossa, a vitória está nas mãos daqueles que creem em Cristo. E então, nas suas visões, João vê muita coisa. Vê como acontecerá o fim dos tempos, vê como será a segunda volta de Jesus, vê como será o juízo final, vê como serão tantas coisas difíceis que ele viu, tantos momentos trevosos. E aqui, à altura do capítulo 21, que nós estamos lendo, Jesus mostra para ele como será a nova existência para a qual aqueles que creem em Cristo são convidados a entrarem. E ele então vê, ele consegue ver. Então eu vi um novo céu e uma nova terra.
E aquele que falava com ele diga: vejam, tudo se fez novo. Vejam, Deus está fazendo novas todas as coisas. Em outras palavras, meus irmãos, o que Jesus Cristo está confrontando João é exatamente aquilo que falei na introdução dessa mensagem. Ele está dizendo: João, você está olhando do ponto de vista humano, você está olhando para as perseguições, para as dificuldades, para as tristezas, para aqueles que já morreram, para a sua idade, para as dificuldades da igreja, você está aflito com isso, mas entenda uma coisa, você precisa ver outra coisa. Abra seus olhos e vejam, haverão novos céus e novas terras, Deus mesmo virá tabernacular entre o seu povo, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, Ele livrará vocês de tudo isso. Não se aflija com o que está acontecendo, tempos melhores virão para aqueles que creem. Amém? Amém. Sabe uma coisa que eu penso quando leio um texto como esse? Nós temos uma vida muito confortável, graças a Deus. E talvez o que mais sofreu dentre nós aqui, teve a experiência de passar 1 ou 2 dias de fome, teve a experiência de ter apenas uma camisa, teve a experiência de ter privações na vida, talvez teve a experiência de levar uma surra de alguém, teve a experiência de sofrer um abuso que machucou sua vida. Mas perto de outras pessoas que vivem nesse mundo, nós temos uma vida muito confortável. Porque existem pessoas que estão nascendo no meio dos campos de guerra. Existem crianças que perderam toda a sua família num bombardeio, que nem eu vi lá no Irã há pouco tempo. Existem pessoas que sofrem a dor real da fome. Pessoas que fazem uma refeição a cada 2 dias e não têm esperança de quando terão um prato cheio. Pessoas que estão aprisionadas em países fechados, como aqueles campos de concentração russos, ou campos de concentração da Coreia do Norte, ou plantações prisão da China, pessoas que nascem e vivem a sua vida inteira, acordando cedo, plantando, colhendo, vivendo uma vida que é pequena, que é dura, que é difícil. E sabe o que eu penso? Por que Deus nos colocaria, ou colocaria alguém como essas pessoas nessa existência, se a vida fosse apenas isso? Se não houvesse esperança para alguém que nasceu no meio de um conflito, que não tem casa, não tem nada, que vida é essa? Que existência é essa? Se não houvesse esperança para quem vive a fome extrema, que vida é essa? Mas a verdade é que o Evangelho nos garante que há esperança, e que embora alguém possa viver essa vida, uma vida de privações, de dificuldades, de dores, de tristeza, uma vida sem nada, se elas tão somente creram no Senhor Jesus Cristo, haverão novos céus e nova terra. Deus lhe dará uma vida eterna, que em nada pode se comparar a essa nossa vida, uma vida plena de vitórias, uma vida plena de tudo que Deus é. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a colocar, como João foi desafiado a fazer, os nossos olhos na eternidade. Se as nossas vidas for apenas acordar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, criar filho, fazer coisas, fazer passeios, comprar coisas, isso é muito pequeno diante do que Deus tem para nós. Deus deseja que nós vivamos olhando para a eternidade e desejando esse novo céu e essa nova terra que Ele está preparando para nós. Eu quero destacar alguns pontos desse texto para a nossa reflexão, rapidamente, e gostaria que você pensasse em como está a sua vida em relação a isso. Primeira coisa que esse texto me ensina: quando nós olhamos para a eternidade, nós aprendemos a interpretar o tempo em que nós vivemos. João diz assim: o meu tempo está difícil, eu só estou vendo coisa difícil ao meu redor. Mas Jesus diz para ele: olha para a eternidade, que você viverá melhor neste tempo. E assim o Senhor fala para mim e para você. Se nós vivemos só olhando o jornal, olhando notícia, olhando as dificuldades, olhando para onde o mundo vai, olhando o rumo das coisas, nós entramos em desespero, não é verdade? A gente olha para a nossa nação e diz assim: será que vai haver esperança para o Brasil?
A gente olha para as guerras que estão estourando em todo lugar e a gente diz, será que esse mundo vai resistir? O que vai acontecer? E se aquele coreano decidir apertar o botão da bomba atômica, o que vai ser das nações? E se em algum país aí surgir uma nova arma química ou uma nova arma sanitária, que agora alguns estão usando, né, soltando uma doença aí que mata metade da população, que loucura! Se a gente olha para isso, a gente enlouquece. Mas nós sabemos que, embora nessa vida possa haver privações, quando nós olhamos para a eternidade, nós temos paciência e força para viver esse tempo. Amém? Segundo lugar, quando nós olhamos para a eternidade, nós reorientamos as nossas prioridades. Se você vive pensando que você vai morrer com 70 anos e acabou, as suas prioridades são umas. Mas se você vive do ponto de vista eterno, dizendo, essa vida é só uma faísquinha, a vida eterna vai ser muito maior do que isso, as suas prioridades mudam. Quando você entende que Jesus Cristo está preparando uma eternidade para nós, você não fica tão mesquinho, tão apegado aos bens materiais, tão apegado à sua forma de pensar, tão apegado a coisas que para você são tão importantes, porque você consegue vislumbrar que tudo isso é temporário. Você já parou para pensar que daqui a 100 anos, outra pessoa vai morar na sua casa? E que essa pessoa nunca conheceu você e talvez nunca vai saber a sua história? Quem aqui sabe o nome do seu bisavô? Levanta a mão. Olha, eu estou conseguindo contar daqui umas 15 pessoas que sabem o nome do seu bisavô. O seu bisavô deve ter vivido quantos anos atrás? 80 anos atrás? Deve ter morrido? E a gente já nem lembra mais o nome dele. É triste isso, mas sabe o que isso quer dizer? Que eu e você também vamos morrer? E que se Jesus Cristo não voltar antes, ninguém vai lembrar da gente. Então, quando a gente entende isso, a gente muda nossas prioridades. E a gente pensa, se existe uma vida eterna, eu não preciso me preocupar tanto com as coisas desse mundo. João é confrontado com isso, porque Deus diz, nessa nova realidade, Deus vai montar o seu tabernáculo do meio do seu povo. O que isso quer dizer? É como se Deus montasse uma tenda para habitar no meio do seu povo. Então, olhe para o lugar onde você vai habitar com Deus, mais do que as coisas que você está olhando neste tempo. Em terceiro lugar, quando nós temos um olhar para a eternidade, nós temos mais habilidade para resistir ao sofrimento. O texto diz, ele enxugará dos seus olhos todas as... Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Meus irmãos, que coisa linda. É sabermos que nós habitaremos no lugar, nós que cremos em Cristo, no lugar onde não haverá mais tristeza, não haverá mais frustração, não haverá mais mentira. Então nós podemos olhar para os sofrimentos que vivemos nesse tempo e pensar, isso não precisa me marcar para sempre, e isso não vai fazer parte da minha existência para sempre, desde que eu conheça Cristo, porque no dia em que eu deixar essa vida, eu entrarei na vida eterna, e lá não tem choro, lá não tem dor, lá não tem mágoa, lá não tem crise, lá não tem ira, lá não tem nada disso, lá tudo vai ser alegria, e eu vou entender o motivo de todas as coisas. E o texto me toca, porque diz que quem vai enxugar dos nossos olhos a lágrima? O próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso nos ajuda a enfrentar o sofrimento de hoje. Às vezes nós ficamos impressionados, porque países muito pobres têm igrejas muito fortes. E a gente pensa assim, né? Não era para ser o contrário? Países muito ricos têm igrejas muito fortes? Porque eles podiam pensar assim, né? Deus abençoa tanto o nosso país que nós vamos crer nele. Mas normalmente é o contrário, não é? Lugares onde as pessoas têm grande privação têm igrejas fortes. Sabe por quê? Porque as pessoas entendem isso. Elas dizem, nessa vida eu estou sofrendo. Mas calma, essa vida é curtinha. Eu confio que viverei uma vida eterna com Deus, onde não há sofrimento. Quarto lugar, o olhar eterno nos firma na soberania de Deus. Jesus Cristo olha para João e diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, está terminado.
agora eu estou dando fim à existência como vocês conhecem, e a partir de agora, eu vou dar de beber a quem tiver sede, diretamente das fontes da água da vida, eu vou cuidar de vocês. Escreve isso, porque isso é digno de confiança. Eu sou aquele que garante que esse negócio vai funcionar. Então, meus irmãos, crer na eternidade nos faz descansar na soberania de Deus. Deus está nos conduzindo. E se para formar Cristo em nós, e para fazer com que nós não percamos a visão da eternidade, Deus precisar nos colocar em sofrimento, Ele fará isso. Porque muitos de nós, se tivéssemos tudo o que gostaríamos, se vivêssemos de uma forma mais confortável, esqueceríamos do Senhor. Mas o Senhor nos conhece, e por vezes, por sua soberania, sua sabedoria eterna, Ele olha para nós e diz: eu vou permitir que você viva algumas provas e algumas lutas, para que você encontre abrigo em mim. E aí Ele promete: mas um dia chegará, em que tudo terá fim, e então eu vou cuidar de vocês. Confiem, eu sou o primeiro e o último, eu cuidarei de todos. Em quinto e último lugar, o olhar eterno nos posiciona para viver como vitoriosos. Amém? Olhe para quem está perto de você e diga assim: seja um vitorioso. O final desse texto, os versos 7 e 8, são importantíssimos. O vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, diz o verso 7. Olha que privilégio, o vitorioso. Mas o verso 8 nos entristece, não é verdade? Porque assim como o verso 7 mostra os vitoriosos, o verso 8 mostra os derrotados. Os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, os que vivem uma vida de mentira. Esses não terão parte na cidade santa que desce do céu. Esses não terão o privilégio de ter suas lágrimas escorridas dos olhos pelo próprio Deus. Esses não beberão diretamente da água da fonte da vida. Esses não terão um Deus ao seu lado, armando sua tenda pertinho deles. Pelo contrário, o final do texto diz: estes estão destinados para o lago de fogo que arde em enxofre. E se a primeira morte é ruim, a segunda morte é muito pior. Isso nos traz uma pergunta muito clara. Em qual time você está jogando? No time dos vitoriosos ou no time dos perdedores? Você está no time daqueles que naquele dia herdará todas as bênçãos de Deus, ou você está no time daqueles que estão iludidos com essa vida, dizendo: eu vou aproveitar tudo que tem agora, que eu vou morrer? O texto diz que a segunda morte é muito pior do que a primeira, e que se você não tomar uma decisão ao lado de Cristo, você vai morrer uma vez, quando seu corpo se desfizer, você ficar doente, ficar velho, você vai morrer uma vez. Mas você será lançado num lago de fogo e enxofre, que será uma segunda morte. E esse tormento, assim como a vida, também é eterno. Por isso, o meu desafio a você hoje é que você deseje ter um olhar para a vida do ponto de vista eterno. Meus irmãos, nós não sabemos o nosso tempo nessa terra. Eu olho para esse auditório e no meu coração pode vir uma pergunta muito cruel, mas verdadeira. Quem de nós vai ser o próximo a estar deitado naquela caixa de madeira, em cima do mármore? Quem de nós vai ser o próximo que vai entrar na gaveta, ou ser baixado no chão? Quem de nós vai ser o próximo a experimentar a morte? Talvez você pense: os velhos primeiro, né? Mas quem nos garante que nós não vamos atravessar a rua, sermos atropelados por um carro e que o próximo é você? Quem garante que amanhã de manhã você vai acordar? Quem garante alguma coisa dessa? Por isso, decida hoje
Decida agora ter uma vida aos pés de Jesus, porque isso vai trazer para você bênção nessa vida e bênção na eternidade. Embora como igreja nós preguemos que Jesus cura, Jesus abençoa, Jesus restaura casamentos, Jesus livra de vício, Jesus faz tudo isso mesmo. Jesus é maravilhoso, e a vida de quem crê em Jesus é uma vida boa, é ou não é? É uma vida maravilhosa. Mas embora nós preguemos isso, nada pode se comparar à pregação principal do Evangelho. Nós vamos viver uma vida eterna com Cristo, e você precisa participar disso. Amém? Vamos orar então para acabar esta pregação. Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que está participando desse culto. Nós estamos alegres, Deus, por poder estar reunidos aqui como igreja. Obrigado por aqueles que nos visitam. Jesus, a tua palavra é muito clara, nos desafiando a fazer parte do grupo dos vencedores. Esse dia vai chegar. O dia em que essa cidade santa, em que esse novo céu e essa nova terra, o dia em que aquilo que o Senhor tem preparado para os que creem em Ti, será revelado a cada um de nós. Deus, nos ajuda, para que a fé em Cristo esteja em nosso coração. Esse mundo tem tantas distrações, tantas coisas que tentam nos afastar da fé verdadeira, mas nós queremos pedir, por favor, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ter um olhar eterno, a enxergar que esse tempo nosso nessa terra é muito curto, e a desejar a eternidade contigo. Se há alguém aqui essa noite, Deus, que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, que ainda não decidiu fazer parte do grupo dos vencedores, talvez haja alguém aqui hoje que ainda está no grupo dos corruptos, dos covardes, dos idólatras, dos feiticeiros, dos mentirosos. Salva essa pessoa, Jesus, eu peço em nome do Senhor. Manda o teu Espírito agora para trazer conversão, vida, restauração. E que essa pessoa possa estar conosco na glória eterna, desfrutando do teu cuidado, tendo suas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus, bebendo das fontes das águas da vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe.